Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de um homem chamado Gideão. Ele foi um pequeno agricultor que viveu em uma época muito difícil, mais de 1.200 anos antes de Cristo. Gideão tinha uma plantação de trigo que servia para a sua subsistência e ele também cultivava uvas. Ele fazia parte de uma nação conhecida ainda hoje como Israel. Foi ele quem ouviu essa frase que está escrita lá em Juízes capítulo 6, versículo 14, diz assim: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Não te enviei eu? Quem eram os midianitas? Por que Gideão deveria livrar Israel das mãos desses midianitas? E que força era essa que Gideão possuía, que o Senhor mandou ir naquela força dele? Hoje, vamos descobrir que a força de Gideão está à disposição de qualquer um de nós que deseja usá-la. Essa é a força que transforma pessoas simples, medrosas, inseguras em verdadeiros heróis da fé. O livro de Juízes retrata um período em que Israel vivia em uma espécie de gangorra espiritual. Quantas vezes você já se sentiu assim, em uma gangorra espiritual? Ora você está muito bem, ora você desce nessa gangorra. Ora se afastava do Senhor e se entregava à idolatria e servia a outros deuses, ora estava agarrado nos pés do Senhor. E aí, quando acontecia dele se afastar do Senhor, era dominado e oprimido por outros povos. Assim vivia o povo de Israel. Ora se arrependia, clamava ao Senhor e pedia por libertação. Então Deus tinha misericórdia e enviava alguém para libertar o povo. Os dias de Gideão eram dias em que a gangorra estava embaixo. Os israelitas faziam o que Deus reprovava. E por 7 anos, Deus os entregou nas mãos dos midianitas que dominaram Israel. Tanto que o pai de Gideão, chamado Joás, tinha em casa um altar dedicado a Baal e um poste ídolo. Baal era o deus dos cananeus. Os cultos a Baal eram acompanhados de orgias sexuais e alguns incluíam também o sacrifício de crianças. Os postes ídolo eram esculturas de madeira em homenagem à deusa mãe Astarote ou Azerá. Era assim que o povo de Israel, que havia sido libertado do Egito com sinais e prodígios, se encontrava na época de Gideão. Entregue à adoração a outros deuses e longe do Senhor, e esquecido dos feitos poderosos do seu Deus. O versículo 2 do capítulo 6 diz que os israelitas fizeram esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, porque sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, destruíam as plantações e não deixavam nada vivo em Israel. Nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Essa era a vida do povo israelense. O povo de Israel vivia escondido. Então vivia oprimido e prisioneiro em sua própria terra. Terra que Deus entregou a eles. Deus havia prometido que entregaria nas mãos deles e assim fez. Quando Deus chamou Moisés para a missão de libertar o povo de Israel do Egito, ele lembrou a promessa que havia feito a Abraão, de fazer uma grande nação da descendência dele. E então orientou Moisés para que levasse todo aquele povo para a terra prometida. Ao chegar naquele lugar, o povo ficou com medo de entrar na terra, porque já havia outros povos morando lá. Deus então conduziu Moisés por 40 anos no deserto, até que nascesse uma nova geração capaz de confiar na promessa de Deus. O sucessor de Moisés foi Josué. Ele era um general de guerra. Depois da morte de Moisés, Josué desafiou o povo a entrar na terra prometida e conquistar o espaço que Deus havia dado a eles. As conquistas de Josué começaram com uma cidade chamada Jericó.
Ele ocupou quase toda a área que Deus havia prometido e o povo de Israel se instalou em uma região conhecida como Canaã. Mas alguns dos povos que viviam naquela região não foram expulsos e nem conquistados no tempo de Josué. Entre esses povos estavam os midianitas. Depois que Josué morreu, o povo de Israel se acomodou na nova terra e esqueceu de tudo que Deus havia feito por eles. Eles se associaram aos povos que haviam sido expulsos, abandonaram o culto a Deus e passaram a adorar os deuses daqueles povos. Todas as vezes que abandonavam ao Senhor, eles eram dominados e oprimidos por alguma das nações que já moravam naquela região. Essa era a situação de Israel nos dias de Gideão. Gideão viveu dias muito difíceis. No começo do capítulo 6 de Juízes, nós vemos que os midianitas tinham uma estratégia terrível. Eles esperavam que Israel fizesse todos os procedimentos de plantio, deixavam que a plantação crescesse um pouco, deixavam que os animais se multiplicassem e depois faziam uma espécie de arrastão e destruíam tudo o que Israel havia feito. Diz assim Juízes 6. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, e destruíam os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, como uma multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem seus camelos, e entravam na terra para destruir. O versículo 6 diz que Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. E como sempre, Deus misericordioso enviou-lhes um profeta que lembrou ao povo a sua trajetória com Deus. Lembrou como Deus os tirara da terra do Egito, como Deus os livrou da escravidão, como Deus os tornou livres, lembrou como Deus expulsou o povo da terra, lembrou como Deus os fez conquistar aquela terra em que estavam agora e disse ainda que Deus havia ordenado: não adorem a outros deuses, mas eles não deram ouvidos. Muitas vezes nós precisamos que alguém nos lembre tudo o que Deus fez por nós. Muitas vezes nós precisamos que as pessoas nos lembrem toda a trajetória e tudo o que de todos os livramentos que Deus tem nos dado. E o anjo do Senhor encontrou Gideão escondido num tanque de prensar uvas e falou com ele. Essa era a situação de Gideão e do povo de Israel. Gideão era um pequeno agricultor e ele estava trabalhando na colheita do trigo escondido quando ele ouviu: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Malhar o trigo era o processo de tirar o grão de trigo da casca. Agricultores como Gideão faziam isso de 3 maneiras: batiam na palha com o bastão, usavam os animais para pisarem o trigo ou passavam uma espécie de trenó sobre o cereal. Tudo isso era feito em campo aberto. Mas Gideão não fez em campo aberto. Gideão estava malhando trigo no lagar, numa piscina alta, num lugar escondido, que era um tanque de pedra feito no chão e era usado para pisar uvas e fazer vinho. Ele estava debulhando trigo no lugar de fazer vinho, porque o lagar era como se fosse uma piscina funda. Assim, ele estava escondido das vistas dos midianitas. Pode-se ver que Gideão era inteligente, mas estava com muito medo de ver a sua colheita mais uma vez destruída. Por isso, ele foi malhar o trigo no lagar. A família de Gideão era pequena e não era rica. Ele mesmo era apenas um agricultor que plantava para comer e estava com muito medo de ser saqueado por mais um arrastão dos midianitas. Mas o anjo do Senhor veio saudá-lo e o chamou de homem valente e valoroso. Imagine você cheio de medo
e um anjo chegar para você e te chamar de mulher valente ou de homem valente. E disse que ele, Gideão, livraria Israel dos midianitas se fosse nessa força que ele tinha. Mas que força poderia ter Gideão? Um homem medroso, malhando escondido, fazendo seu trabalho escondido com medo de ser saqueado. Ele não parecia forte. Ele até reclamou quando o anjo do Senhor o saudou, dizendo que o Senhor era com ele. Gideão se via como alguém totalmente desprovido de condições para fazer qualquer coisa quanto àquela situação. Muitas vezes nós nos achamos fracos. Muitas vezes nós achamos que temos que pedir a alguém para socorrer a nossa família, para socorrer os nossos amigos. Muitas vezes nós levamos as pessoas aos lugares porque nós achamos que nós não temos condições de nos levantarmos como deveríamos e socorrer aqueles a quem amamos. Mas o anjo do Senhor não disse isso. Ele disse: Gideão, vai nessa tua força. Porque Deus não olha para você como você olha. Deus não olha para você como os seus inimigos olham. Deus não olha para você também como a sua família olha. Deus olha para você como um varão ou uma varoa valorosa. Gideão se via desprovido de qualquer condição. Ele não tinha um exército à sua disposição. Ele não tinha armas apropriadas para se defender. E a sua família era pequena e pobre. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos. Nós achamos que a nossa vida é irrelevante. Achamos que somos os mais fracos de todos. Às vezes nos achamos até muito pobres. O menor entre os menores. E ainda por cima vem os midianitas e fazem um arrastão e levam tudo o que construímos. Aí dizemos como Gideão: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Não fique triste. Hoje a palavra de Deus vem dizer para você que o Senhor é contigo. Mulher valente, homem valente, o Senhor é contigo. Apesar de terem levado alguma coisa de você, apesar de você se sentir desprovido de coragem, apesar de você se sentir por baixo hoje, como nós vemos aqui que Gideão se sentia, apesar de você muitas vezes estar escondido até, mas essa não é a ideia que Deus tem de você. Talvez você se lembre de um desenho animado que se chama, o personagem dizia: eu tenho a força, era o He-Man. Quando se sentia acuado pelos inimigos, ou quando precisava cumprir uma missão muito difícil, esse homem dos desenhos animados levantava a sua espada e gritava: eu tenho a força. Mas que força era essa que Gideão tinha, que ele nem conhecia? O anjo do Senhor disse a Gideão: vai nessa tua força e livra Israel. Qual era a força que o anjo do Senhor estava enxergando naquele homem malhando trigo dentro do lugar escondido e longe dos seus inimigos? A primeira pista que nós temos é a saudação do anjo. Ele diz: o Senhor é contigo, homem valente. Olha só como Deus via Gideão. Deus não vê você como você se vê. E Ele não deixa você batalhar sozinho. Ele batalha com você. Homem valente, mulher valente. A situação era desfavorável. O medo era grande. O clima era de insegurança permanentemente. Mas Gideão foi lembrado pelo Senhor que estava com ele. Essa era a base da força de Gideão, a presença de Deus em sua vida. E essa deve ser a base da minha e da sua força, a presença de Deus. Não havia motivos para Gideão acreditar que Deus estivesse presente em meio a tantas adversidades que ele estava vivendo com sua família, mas Deus estava com ele, e ele era essa força de verdade, e era dessa força verdadeira que ele deveria extrair a sua própria força. Eu não sei quais são as adversidades que você está vivendo, não sei se você está malhando trigo no lagar, dentro de um buraco, para ver se passa despercebido.
Não sei se há midianitas ou amalequitas na sua vida que acabaram de fazer um arrastão e levar os sonhos de uma vida digna, levar os sonhos de uma vida honesta e em paz. Mas eu sei de uma coisa: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, mulher valente, homem valente. A sua força deve ter como base essa verdade. Gideão não acreditava que Deus estava com ele por causa das circunstâncias que vivia. E Gideão disse: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E disse ainda mais: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse a Gideão: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? A segunda pista que temos sobre a força de Gideão é a pergunta que o Senhor fez a ele: porventura não te enviei eu? Gideão estava sendo desafiado por Deus a fazer algo além das suas possibilidades. Como um pequeno agricultor sem qualquer experiência em liderar um exército, poderia enfrentar o desafio de lutar contra uma multidão de nômades bandoleiros que avançavam como um enxame de insetos sobre a terra. Como aquele homem triste, com o silêncio do Senhor, poderia fazer algo em nome do Senhor? Por isso, Gideão precisava compreender que aquela missão não era sua, mas do Senhor. Gideão seria forte porque estava a serviço do Senhor. Eu não sei os projetos que você tem em sua mente. Também não sei se você tem algum projeto. Mas eu sei de uma coisa: você pode e vai encontrar força do alto quando os projetos da sua vida não forem apenas os seus projetos, e sim os sonhos de Deus. Deus não tem compromisso com os seus projetos pessoais. O compromisso de Deus é em moldar a sua vida e construir em você o caráter de Cristo. Gideão nem sonhava em liderar um exército e vencer os midianitas. Ele só sonhava em malhar o trigo dele em paz. Ele só queria conseguir se alimentar e alimentar a sua família. Ele não tinha um sonho maior do que isso. Mas Deus tinha outro projeto. O sonho de Deus não era apenas que ele ficasse ali escondido e tivesse condições de se alimentar e de alimentar os seus. Permita que Deus revele a você os planos dele. Aí, nesse dia, você vai parar de se esconder das pessoas. Você vai parar de ter medo do seu futuro. Você vai parar de duvidar daquilo que Deus pode fazer por você. Nesse dia, você vai se sentir forte quando ouvir o Senhor falar: porventura não te enviei eu? Ao longo da minha vida como advogada, muitas vezes eu ouvia algumas mulheres que se casavam com homens terríveis pedirem a separação e logo em seguida me procurarem para dizer: não, doutor, ele melhorou. Ele agora nem bate mais nas crianças, só bate em mim. Ou então dizer: não, já tem 2 meses que ele não me bate, eu vou voltar por causa das crianças. O projeto dessa mulher, o projeto de vida dessa mulher, era apenas fazer com que esse homem parasse de bater nela. Nós somos assim, irmãos. O nosso projeto de vida é muito menor do que o projeto de vida de Deus. Gideão só queria se alimentar e alimentar a família. Ele nem se importava se aquilo não rendesse muito. Ele só queria parar de viver escondido e poder arar a terra para que ele comesse e a família dele. Mas o plano de Deus para Gideão era muito maior. Muito maior, muito maior. E assim acontece com cada um de nós. Nossas orações são exatamente
nesse sentido. Senhor, me ajuda a pagar aquela conta. Senhor, me ajuda a conseguir isso. Senhor, me ajuda a ter aquilo. Mas o plano de Deus para a sua vida é muito mais amplo. É muito maior. Ore e peça a Ele para que Ele mostre a você o que Ele quer. Porque o que você quer é apenas um detalhe dentro do grandioso plano de Deus para a sua vida. Permita que Ele se revele os planos dele a você. Aí você vai se sentir forte quando ouvir o Senhor falar: porventura não te enviei eu? A terceira pista para nós descobrirmos que força era essa que o anjo vira em Gideão é o encorajamento do Senhor no verso 16. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Nesse encorajamento de Deus há uma condição importante: o Senhor garante a vitória a Gideão. Os planos de Deus são sempre vitoriosos. Amém. Os nossos planos fracassam. Os nossos planos nos frustram. Mas o plano de Deus é sempre vitorioso. E quando você encontrar o plano de Deus para a sua vida, você não vai mais se preocupar com derrota. Você não vai mais se preocupar com as perdas que você pode sofrer pelo caminho. Você não vai mais ter medo, porque você vai lembrar a primeira coisa que ele escutou: o Senhor é contigo. Amém. O Senhor é contigo nas perdas. O Senhor é contigo nas vitórias. O Senhor é contigo em tudo o que você fizer. Há uma condição importante: o Senhor garante a vitória para Gideão, mas ela só aconteceria se Gideão acreditasse que era a presença de Deus que daria a vitória. Não era o tamanho do exército, não era a qualidade das armas, nem qualquer tipo de acordo com o inimigo. Eu não sei se você tem compreendido, mas para o Senhor a vitória é apenas uma consequência da presença dele na sua vida. Para Ele é muito mais importante que você deseje estar próximo dele do que obter dele os seus sonhos de consumo. Não tenha medo. Gideão: eu vou estar com você, disse o Senhor. Essa é a grande promessa de Deus para a sua vida. A vitória é boa, a vitória alegra o seu coração, mas a presença do Senhor é muito melhor. A presença do Senhor é muito mais poderosa. Você tem convidado o Senhor para caminhar ao seu lado de segunda a sábado ou apenas no domingo? Quando Ele está conosco, podemos fazer como Gideão e ferir os midianitas da vida como se fossem um só homem. Isso está aqui para nos mostrar que nós não podemos ter medo do tamanho do inimigo que nós vamos enfrentar. Não podemos ter medo de qualquer outra coisa. A presença do Senhor está conosco. Não te mandei eu. A quarta pista é decisiva para entendermos a força de Gideão. Nos versos 25 a 27 nós vemos que depois de encorajar Gideão, depois de lembrá-lo da presença permanente do Senhor, de garantir a vitória diante dos midianitas, depois de explicar que a missão para a qual ele estava sendo chamado era um projeto de Deus, o Senhor revela qual seria o mecanismo para tornar real e verdadeira a expressão homem valente. Você quer ser uma mulher valente? Você quer parar de ter medo? Essa expressão homem valente pela qual Gideão havia sido chamado. O Senhor apresentou o seu método para transformar pessoas simples, medrosas e inseguras em vitoriosos. Obediência. Diz assim: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o poste ídolo que está junto do altar, edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar do cume deste baluarte, em camadas de pedra, toma o segundo
do boi e oferecerás holocausto com lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Deus então põe em prática o seu método de fazer vitoriosos: obediência. O Senhor orienta Gideão no sentido de destruir o altar de Baal do seu pai, com a madeira sacrificar os bois do seu pai, e Gideão sabia que isso era uma grande afronta à maneira de viver que o povo tinha escolhido. Com medo do que poderia acontecer, Gideão fez o serviço à noite, ou seja, escondido. Até quando você vai andar escondido e com medo? Até quando você vai deixar de enfrentar a vida de frente, de enfrentar os problemas de frente, de confiar em Deus que vai te dar vitória? Até quando você vai fazer as coisas escondido? Até quando você vai se esconder de si mesmo com medo? Até quando? A afronta foi dupla. Gideão não estava quebrando qualquer aliança com outros deuses. Ele estava destruindo os objetos de culto da casa do próprio pai. Você faria isso se Deus mandasse? Gideão pôs em risco suas terras, seus servos, sua vida e a vida de sua família. Todos poderiam ser mortos e suas terras queimadas como resposta a essa afronta. Mas o Senhor não permitiria que isso acontecesse. Ele lembrou de uma coisa: o Senhor estava com ele. Gideão não era um homem seguro, com certezas e convicções. Depois de ouvir o anjo do Senhor pela primeira vez, ele quis confirmações de que era realmente o Senhor que estava falando com ele. E ele não conhecia bem o Senhor, nem a sua lei, mas ele obedeceu. Ao longo de nossas vidas, nós construímos altares e edificamos em volta desses altares. O método de Deus para transformar pessoas simples, medrosas e inseguras em vitoriosos ainda é o mesmo: obediência. Ele nos manda destruir nossos altares, os altares que não são dele. Ele manda que nós possamos arrancar os postos ídolos e manda que nós queimemos tudo em holocausto ao Senhor. Até quando você vai deixar de queimar os seus medos em holocausto ao Senhor? Se for o Senhor quem fala conosco, não devemos ter medo, devemos obedecer. Não importa se vai desagradar a A ou B. Quando o Senhor fala e confirma a sua voz, a obediência é a melhor opção. Gideão foi desafiado a abandonar o lamento, a deixar para trás o choro, a aceitar o desafio de Deus, de confiar na sua presença e de colocar-se a serviço de Deus. Ele também foi desafiado a se alegrar mais na sua presença do que nas vitórias. E também foi desafiado a obedecer confiantemente o Senhor. A força de Gideão estava na confiança. Estava também no serviço a Deus. Estava no contentamento. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E principalmente na obediência. Essa força está hoje à nossa disposição. Deus continua querendo transformar homens e mulheres simples, medrosos, inseguros quanto ao seu futuro, tristes e frustrados quanto ao seu presente, em pessoas vitoriosas. Basta seguir os passos de Gideão, confiar em Deus e saber que a presença dele é conosco, apesar das circunstâncias. Em segundo lugar, servir a ele. Em terceiro lugar, contentar-se, alegrar-se no Senhor. E em terceiro lugar, obedecer. Você está disposto? Jesus querido, obrigada por tua palavra, Senhor. Estende a tua mão poderosa sobre nós, Senhor. Dá-nos, Pai, essa força de Gideão. Ajuda-nos, Senhor, a compreender com a nossa mente, Senhor, que Tu estás sempre conosco. Não importa, Senhor, que circunstâncias estejamos vivendo, Senhor, mas a Tua presença está sempre conosco. Senhor, que nós possamos lembrar também, Senhor,
Senhor, da tua mão poderosa. Lembrar que os teus sonhos são maiores e melhores do que os nossos. Lembrar que os teus sonhos sempre são vitoriosos. Que a tua graça venha sobre nós, Senhor. Senhor, ajuda-nos a obedecer-te, em nome de Jesus.